O envelhecimento. Eu estou aqui com o médico pneumologista Paulo Feitosa, que vai falar com a gente sobre o envelhecimento do pulmão. Mônica, é um grande prazer Obrigada. estar com vocês, sempre poder falar para você. O envelhecimento é um processo natural da raça humana. A raça humana só não, um processo natural da vida. Não é? Todo ser vivo envelhece. O pulmão não podia ser diferente. Então ele manda sinais para a gente. Não é? Qual seria a idade máxima que uma pessoa poderia adquirir? Algo em torno de 135, 140 anos, e a função pulmonar não permitiria que passasse disso. Não só o pulmão, o coração e as outras vísceras também. O que acontece com o pulmão? Uma das primeiras alterações que a gente tem é no arcabouço ósseo. O arcabouço ósseo, ele envelhece. Ele vai ficando mais atrofiado. Ele vai adquirindo algumas coisas crônicas. Existe uma coisa comum na coluna chamada osteoartrose, que é o bico de papagaio. Ele acontece. E você tem um aumento da curvatura, você tem uma cifose do idoso, um aumento dessa curvatura. Isso começa a imprensar um pouco o pulmão. Mas a partir dos 35 anos de idade, a gente começa a perder função pulmonar. Quando a gente chega aos 80 anos, a nossa função pulmonar é menos da metade de quando você tinha 25 anos de idade. Quando alguém vai fazer um exame de função pulmonar, quais são as 3 coisas que influenciam no exame? O sexo, se é homem ou se é mulher, a altura e a terceira coisa, a idade. Nós temos uma perda de função pulmonar gradual a partir dos 35 anos de idade. Existem células lá no final do pulmão, chamado pneumócito 2, ela produz uma substância que consegue deixar o pulmão insuflado. Começa a diminuir o número dessas células. Como se ele murchasse. Exato. Não é? Você começa a perder pequeniníssimos vasos e diminui o número de alvéolos. Então, um homem de 1,70 m, com 30 anos de idade, ele tem 300 milhões de alvéolos. Quando chega aos 80, ele tem 200 milhões. É muito ainda, mas é uma diferença bem significativa. Né? E nós vamos, logicamente, quando você perde função pulmonar, você diminui, por exemplo, a capacidade ao exercício. Então, a resistência física, com o passar dos anos, ela tende a diminuir. A resistência física depende de 3 elementos. Depende do pulmão, depende do coração e depende da musculatura. E sabe o que acontece com a idade? Nós vamos perdendo a musculatura. E se a gente perde a musculatura, a gente perde função pulmonar. O aparelho respiratório tem um grande músculo que é responsável pelo ato de respirar, que é o diafragma. Ele é um músculo grande, robusto, e ele separa o tórax do abdômen. Ele também sofre esse fenômeno. Esse fenômeno chama-se sarcopenia, essa perda da massa magra. E isso acontece com o tempo. Quando você encontra um paciente idoso, você vai ver que ele facilmente percebe que ele perdeu a massa muscular. Ele perdeu no braço, perdeu na perna, ele perdeu de todos os músculos, inclusive do músculo da respiração. Então, a perda de função pulmonar, o envelhecimento pulmonar, o envelhecimento de cada pessoa é um processo fisiológico, é um processo natural. Infelizmente, nós não temos como não tê-lo. Porém, nós temos como fazer a conservação do que é fisiológico. Pois é, como? Por exemplo, quem fuma envelhece o pulmão muito mais rapidamente. Quem fuma promove doenças que faz você perder a função pulmonar muito mais rapidamente. O paciente pode ter enfisema, pode ter bronquite crônica, é um fator de risco para uma doença que maltrata muitas pessoas, como fibrose pulmonar idiopática. Então, fumar é um péssimo negócio para a saúde do seu pulmão e para o processo de envelhecimento. Fazer atividade física, se você tiver alguma doença crônica pulmonar, como asma, é necessário que você trate corretamente
para que você se aproxime de uma perda fisiológica e não perda mais função pulmonar do que o normal. A poluição, ela é um inimigo do pulmão e quem mora em cidade poluída, ou pelo menos muito poluída, perde função pulmonar mais rapidamente. Ou seja, você faz um aceleramento do processo de envelhecimento do pulmão. Então, morar em ambiente saudável é bom para o pulmão e é bom para o envelhecimento como um todo. Já que o envelhecimento é uma coisa que a gente não pode evitar, e o que é que a gente deve fazer? Envelhecer de forma saudável. Isso é extremamente importante. E são medidas importantes para que a gente não pode interferir no envelhecimento pulmonar, mas a gente pode fazer esse envelhecimento ser fisiológico. E algum exercício que possa se fazer assim, ao longo do envelhecimento? Perfeito. Os exercícios são muito importantes. Eu costumo dizer que tem 3 coisinhas básicas que a gente deve fazer sempre. Atividade física, dieta saudável e ler, que é a forma de você malhar o cérebro. Não é? A atividade física, a musculação, o exercício aeróbico, ele diminui esse fenômeno de sarcopenia, essa perda de massa magra, essa perda muscular que você tem. Então, fazer atividade física é muito importante. Aí tem um alerta. A atividade física não é uma coisa inocente. A gente precisa ter cuidado. E a principal avaliação que a gente tem que fazer na atividade física é a cardiológica, porque o exercício físico ele pode colocar seu coração em risco e você precisa entender se você está habilitado a fazer aquela atividade física e, o mais importante, fazer a atividade física sob orientação de um profissional de educação física. Isso faz uma diferença. E faz a diferença você saber disso tudo e envelhecer respirando e saudável. Podemos envelhecer saudáveis e felizes. Isso aí.